recomeçarmos juntos. Você é uma pessoa que tem dificuldade para recomeçar? Se condena, se autocondena, se culpa, se cobra muito? Acho que a maioria de nós é assim, sabe? Mas a vida espiritual, não que nós tenhamos que encontrar justificativas para os nossos... justificar todos os nossos erros e achar que nós podemos errar indefinidamente, sabe? Muitas e muitas vezes. Não. Mas também, o mais importante que nós temos é o dia de hoje. E é o desejo sério do nosso coração de estarmos diante de Deus. De estarmos com Ele, deixar que Ele analise, que Ele penetre no mais profundo do nosso coração e nos ajude a encontrar onde está o furinho, como uma piscina. Ainda que o furinho seja do tamanho de uma agulha, a água vai embora. E aí o que pode ir embora nas nossas vidas? Com algum pecado, com algum desacerto, com alguma falta de entrega, com alguma coisa mal resolvida, um perdão não liberado, uma mágoa que às vezes a gente fala assim, não, perdoou tudo, menos isso. É o furinho da piscina e a água vai embora. Ela vai embora. A pequeno ou a longo prazo, amados. E nós podemos olhar para a Bíblia, para os heróis da fé, na galeria da fé. Nós temos vários deles que deixaram de acertar, mas que voltaram atrás e reiniciaram. Ó, Moisés, Sansão, Abraão, Pedro. E tem muito mais. Quantos? Sara mentiu, né? Abraão também mentiu. Tô falando de uma das coisas que eles fizeram, né? Moisés matou alguém. Pedro negou Jesus. E aí nós vamos encontrar várias pessoas que cometeram vários erros, mas que recomeçaram, admitiram que se colocaram diante de Deus, admitiram os seus erros e permitiram que Deus ajudasse um reinício. Então, o mais importante é isso. Nós não podemos, sabe, nos autocondenarmos, sabendo que quando nós fazemos isso, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz, sabe? Ele já pagou pelos nossos pecados. Então, quando nós não acreditamos nisso, e nós mesmos somos os nossos juízes, os nossos algozes, aqueles que vão acabar com a gente mesmo, o coração de Deus fica estilhaçado, com certeza. Ele nos ama, sabe? Nós não temos o passado, nós temos os frutos, as consequências. E Deus, na misericórdia dele, nos ajuda a lidar com as consequências dos nossos erros passados. Ele conhecia no mais profundo Abraão. Quando Abraão cometeu os erros que ele cometeu, quando ele mentiu dizendo que Sara era irmã dele, olha a confusão que ele arrumou. Ele estava ali com Abraão, ele ajudou Abraão, sabe? Sansão, que matou muito mais pessoas na morte dele do que em vida, sabe? É uma pena que ele perdeu a vida, né? Mas a promessa de Deus, o propósito de Deus não deixou de ser cumprido na vida de Sansão. Infelizmente, ele precisou passar por tudo aquilo ali. Deus permitiu, foram consequências das escolhas dele, do desacato dele a Deus, a desobediência, né, aos pais. Não era para se casar com moça que fosse de outra civilização, que não fosse a dele ali, mas ele se apaixonou, ele foi levado arrastado pela carne. E foi na carne que ele pagou um alto preço. Ficou cego. Mas ainda assim, ele pediu a Deus uma oportunidade e Deus deu. Então Deus é lindo, ele é maravilhoso. Seja o que for que você esteja vivendo, diante do mínimo sinal de insatisfação, de desconforto, de desassossego, de perda da paz, entendamos que é o Espírito Santo a nos incomodar, porque ele se importa conosco e ele quer que realmente nós alcancemos aquilo que Deus nos convida. O Senhor fala na palavra dele: sede santos como eu sou santo. Pode parecer um discurso, né, uma coisa fora da moda, mas não é, amados. É a proposta que Deus sempre teve para nós e ainda tem. E quando ele morreu na cruz, ele nos deu a graça, que é a capacitação, ele nos deu o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar. Muitas pessoas pensam que a dispensação da graça é tão somente para que sejamos salvos. Não, amados. É para que tenhamos uma vida digna, para realmente nos comportarmos e sermos a imagem e semelhança daquele que nos criou. É fácil? Não, nunca foi. E é só por hoje. Porque tudo que nós fizemos de bom ontem, se a partir de hoje nós começarmos a fazer tudo desgringolado, tudo errado, o ontem não é garantia, sabe?
E a Bíblia é muito clara. Ela nos diz que aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Isso é um chamado à vigilância. Não é para desanimar ninguém, não. É para nós entendermos que não tem nada garantido, né? Tá garantido? Tem nada garantido. Tá garantido sim a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a força que Ele nos dá para nós resistirmos ao pecado. Essa aí é a garantia. A parte de Deus sempre está pronta, sempre estará pronta. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Deus não quer que nós sejamos apenas meninos, meninas na fé. Ele quer adultos espirituais. E Ele nos capacitou em tudo para assim nós sermos. É muito fácil. Sim, a gente cair, a gente deixar de viver dessa maneira. Porque nós passamos por muitas coisas difíceis. Como a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflição. E essas aflições, elas trazem desequilíbrios, elas trazem na nossa mente, sabe, coisas que nos perturbam, coisas que criam gatilhos. O que é um gatilho? Ó, é uma coisa que vai acionar a outra rapidamente, independe da nossa vontade. Então nós todos temos um histórico de vida. E Deus, mais do que ninguém, compreende isso. Por isso Ele é longânimo, para nos socorrer, para nos perdoar, para nos abraçar, para dizer que ninguém pode julgar ninguém. Porque só Ele conhece cada um. Só Ele conhece o que vai na mente de cada um. Às vezes nós não queremos pensar determinadas coisas que vêm nas nossas mentes. Mesmo porque também o inimigo joga nas nossas mentes. Pensamentos que produzem mal-estar, que produzem culpa, que produzem em nós aquele sentimento que, meu Deus, que horror, o que eu estou pensando? Eu sou capaz de pensar uma coisa dessa? O inimigo trabalha o tempo todo para nos desestabilizar, sabe? Então, realmente, nós precisamos estar com Deus. Precisamos buscá-lo diariamente, disciplinadamente. Às vezes o dia, né? Isso é para todo mundo. E a gente tem aquela sucessão de coisas a serem feitas, né? Nós temos um corpo físico que exige de nós cuidados. Não sei se você é desse tipo. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu gasto tanto tempo produzindo meu alimento, cuidando desse corpo, é cabelo, é isso, é aquilo outro, é comida, é roupa. Ai, meu Deus, quanta coisa! Fala, Marisa, paciência, calma. Fala, Deus, mas é muito tempo cuidando. Ainda mais que eu tenho restrições alimentares, eu não posso entrar no supermercado e dizer, vou comprar aquele pacote de pão, vai ficar ali, amanhã de manhã eu vou levantar. Nada disso eu posso, eu tenho restrição de lactose, de glúten, do açúcar. Então eu entro no supermercado e não saio com nada. Nem o que eu preciso para produzir aquilo que eu preciso, eu às vezes não encontro, eu tenho que encomendar pela internet. Então eu gasto muito tempo, às vezes, produzindo, sabe? Fazendo. Mas, gente, que é isso? Então, por que eu estou dizendo isso? Que o nosso corpo é uma resposta também. Se eu durmo mal, se eu não relaxo, se eu vivo tensa, se eu não faço exercício físico, se eu não procuro aprender a respirar. Nossa, mas é uma coisa tão óbvia respirar. Tem a maneira correta de respirar. O oxigênio é precioso demais e se eu não respiro corretamente, eu causo um estrago no meu corpo. Não é verdade? Se eu bebo água na quantidade suficiente, se eu não durmo nas horas devidas. Isso aqui foi criado de uma maneira muito especial, mas com leis também que precisam funcionar. Então, às vezes a gente acorda, é tanta coisa, mas sem disciplina ninguém chega a lugar nenhum. E o principal de tudo, né? É nós nos alimentarmos espiritualmente. Todos esses cuidados aí, com esse templo, mas tudo isso. O cuidado espiritual, o crescimento, a busca por Deus, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, a oração, abrir o coração, sabe? Ouvir a Deus. Isso é mais importante que tudo. A palavra também já disse. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, amados, quando nós nos sentimos desanimados, olhamos para a Bíblia. Olha, Sara! Que riu, disse pro anjo que não estava mentindo, né? Quando ele disse que ela engravidaria, ela riu e achou que ela estava velha para ter um filho, sabe? Então, são muitas as coisas que nós fazemos, que nós deixamos de acertar. E não vale a pena nós nos castigarmos, nós nos crucificarmos, sendo que Jesus já veio e foi crucificado por nós. Então, vamos reiniciar.
Deus tem recomeços para todos nós. Precisamos aceitá-los. Precisamos analisar se não é o orgulho, se não é o perfeccionismo. O perfeccionismo ele é muito perigoso. Ele está embutido ali no orgulho. Nós não queremos errar, sendo que nós somos seres humanos. Nós estamos num processo de melhoria, né, de santificação, de aperfeiçoamento, dia após dia. E Deus é conosco nesse processo. Ele é o mais interessado, porque Ele nos criou, Ele nos ama. Eu vou lá, eu planto uma plantinha, eu tenho um animalzinho. Quem é o mais interessado em cuidar dessa plantinha, desse animalzinho? Sem falar dos nossos filhos. Somos nós. Agora imagina Deus, que é o Criador perfeito. Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar tudo, nos dar tudo de melhor. Então nós vamos prosseguir, amados. De fé em fé, de glória em glória. Eu não vou deixar nenhuma palavra registrada, porque eu falei de várias palavras. Então você pode ir lá na Bíblia, no Google, e posso até deixar umazinha. Mas vai lá, pesquisa, sabe? E veja esses heróis da galeria da fé. Quantas coisas, né? Olha Arão, irmão de Moisés, o que ele aprontou lá? Construiu lá o bezerro de ouro. Nem por isso foi descartado. Quantos? Sabe? E nós somos da mesma matéria. Antes de nós orarmos, vá, compartilha, curta, deixa só seu amém, ou algo mais se você puder. Isso é importante para que a palavra chegue além de nós mesmos. Amém? Querido, eis-nos aqui mais uma vez neste momento, ó Deus, para nos apresentarmos a Ti, Deus, te pedindo que o Teu amor perfeito, profundo, ó Pai, inigualável, prescrute, ó Deus, e mergulhe no mais profundo do nosso ser e nos ajude a encontrar esse furinho na piscina, sabe? Aquilo que tem nos atrapalhado, aquilo que talvez esteja tirando a nossa alegria, a nossa esperança, diminuindo a nossa fé, sabe? Atrasado o nosso crescimento, limitado. O Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. O Senhor está pronto a nos perdoar, mas é necessário que nós tenhamos dado o primeiro passo, de te pedir, de nos aproximarmos de Ti, Deus. Nos dê essa vontade, porque a Tua própria palavra diz que o querer e o realizar vem de Ti. Porque o Senhor sabia que muitas vezes nós ficaríamos tão abatidos que nem teríamos vontade de orar, de pedir, nós iríamos querer desistir. Mas é claro que o Senhor não desiste de nós. Então o seu olhar, o teu ouvido, Senhor, o teu coração está inclinado para cada filho seu, neste dia, neste momento exato, Senhor. Muito obrigado por tanto nos amar, ó Pai. Somos merecedores de nada. Mas os seus queridos, seus amados, ó Pai. Muito obrigada. Ser conosco, com a nossa família, com essa pátria, Deus, com essa terra, Pai. Com todos aqueles que procuram a Ti, Deus. Não voltarão de mãos vazias. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.